Nós vamos aguardando o pessoal chegando, né? Você conseguiu falar? Bom dia. Bom dia. Não é indicado. Ah, tem gente ali também outro programa. Ui! Próxima vez a gente para, para ser por marcação. O quê? Próxima vez que a gente passar. Você passou agora? Você viu Ah, como você o já estava branco no conviver. O xingo que você estava no conviver. Gente, olha. No conviver pra cá não ia fazer na bandida. Isso que eu vim de casar do ginásio, gente. Olha aqui. Sem meter detalhes. Acho que o problema é estado. Eu acho que foi. Senti que eu vi nada de mercado. Você está com a ata da do dia primeiro eu tô aqui. Marina mandou que bonitinho para a gente fazer. Primeiro de fevereiro. E foi a Muito Tá. bom. E essa, a gente só precisa, na verdade, ler e vai assim, a gente vai dar tempo de fazer essa de hoje. Tudo voltado para casa. Se você vê algo, você também manda. Você sempre vê, você sente. Você viu que ficou banhalote? Você assustou. Só ler, só ler. Cara, ele deixou, né? Ela já deixou para ficar perto. Opa, coisa máscara. Mas ele ficou no vídeo, né? Até na primeira vez, tem uma emocionada lá. Já que não tem ninguém, Meu, já é a quarta vez que eu faço. É que eu trabalho dentro disso. tem um outro também. Qual é que você trabalha? Então ele Trabalho numa luta, aí ele deixa colocou É a dose. É só um lugarzinho da hora, hein? Você já tomou a bivalente? Não, essa para mim ainda não está liberada. Mas no final da saúde não foi liberado? Só, acho que na próxima etapa. Pô, mas aí só que estava vacinado. Cara, mais a gente tiver contato com as vacinas, mais a gente tem contato com isso. Para mim, agora não precisaria dessa bivalente. Só a partir do próximo ano, porque não vai mais fazer uma diferença. A gente já atingiu o rebanho, né? Que eles falam. Você já pegou 4 vezes uma vez? 4 vezes. Vesícula, que olha assim, toda vez que eu pego, ainda bem que eu nunca tive complicação, mas me dá uma dor no quadril. Ainda minha mãe fala assim, isso aí é mulher parideira, que tem dor no quadril. Mas é uma dor muito forte, cara, muito forte. E o corpo ruim de uma gripe, só isso. 2, 3 dias, aí depois já vai melhorando. Mas fica assim, aí depois começa a me atacar renite, sinusite, enxaqueca, aí fica assim um mês. Aí, todo atacado fica assim, depois passa. Isso daí no final vai ficar assim, né? Vai ter que tomar todo ano, né? Vai continuar aí pro resto da nossa existência. Aí. E agora diz que tem uma outra vindo para cá, que é uma subvariante da Ômicron, que está vindo. Já tem 2 pacientes em São Paulo, parece que no hospital, não sei qual hospital, já foi identificado, estão isolados. Essa vacina também pega. Mas esse vírus está aí ainda. Você viu que está todo mundo pegando agora? Pode você ficar com diarreia, com febre. Pode ser que seja essa, né? Ela tem um poder de transmissibilidade maior, só que a virulência dela é menor. Então, aí lá na PAI, acho que os 40 funcionários, com uns 20 pegou isso daí. E eu percebi que a maioria é as crianças que estão pegando mais. Se você chegar aqui no HN, tem muita criança com o mesmo sintoma. Então, eu acredito que seja. E em toda a parte respiratória deles, a gente está fazendo o acompanhamento respiratório
Você tira uma radiografia, um exemplo, 10 da manhã, a criança chegou, febre, diarreia, dor de cabeça, e reclama bastante de dor barriga. E aí você faz a radiografia, tem alguns infiltrados que a gente chama, que a gente vê que é um pouquinho de secreção, tem um pouquinho cansado, coisa leve. À tarde, ele já está diferente, já está mais cansado, mas com a mesma imagem. Passando o outro dia, quando chega no outro dia, a gente vai acompanhando pelas imagens, as imagens já estão muito maior a quantidade de infiltrados. Mas só que, na mesma forma, durante o dia, ele já vai diminuindo à tarde. Então, ele é rápido. Um pico, depois cai. É que nem no começo, né? Você pegava e ficava 7 E dias aumentando, em um né? morrendo, aí o outro... E aumentando cada vez mais. Esse é esse pico que faz. Já está adquirindo resistência. O vírus também está... Está mais fraco também, né? Nosso sistema imunológico está melhor. Isso. Exatamente. O vírus bate no sistema mais forte, né? Ele deu evoluir para isso, é um negócio rápido. E cada vez que ele põe em contato, ele vai criando memória Sim, genética disso, ele vai melhorando. Isso, vai melhorando. Exatamente. Está gostando da gente? Não, não estou gostando da gente, não. Nós estamos passando num ambiente que o conselho do idoso deveria ter um espaço só para ele. Tem sim, agora o conselho tutelar. O conselho tutelar é pago tutelar. Por isso não está participando do serviço. Vai, Renata, vamos fazer aqui um espelho nosso. Vamos. É só para avisar. Só para avisar, essa discussão toda está gravada, tá? É bom. Pode ver. Porque quando a Natália grita lá do fundo, o microfone pega. Senta aí, Renata, senta aqui. Vamos. Bom, então vamos lá. Vamos começar isso aqui logo. Todo mundo recebeu a ata que a Renata passou? Todo mundo recebeu? Então, ela colocou algumas coisas aqui, eu vou pedir para ela. Onde deu? Você acha que é o primeiro, né? Depois Não, a minha é a última. a sua última? É. Então, Renata, dá uma lida aqui na ata, Renata. Vamos lá. Se puder, falei, né? Ela está na vinda. Eu. Ô, Renato, isso aí é uma só? Essa é só da última, da penúltima de janeiro, nós com ele. ficamos. Tu fez a do dia 1 de fevereiro? Que é essa daí. Ah, tu fez também? Não, não cheguei a fazer porque foi a moça que fez aí, e aí eu não fiz, repassei. Vou estar repassando agora em aula. Não, porque, ó, do dia 1, que foi aquela que eu falei lá. Então, não Eu peguei fiz no também. começo, marquei o do meio para o Não, final. eu fiz também. Você fez? Fiz. Você passa um para mim, Aqui, tá? ó. Aqui. Aí eu faço em ata. Aí isso daqui Faço em ata também. foi a mesma que essa daqui. Essa Foi é o a mesmo mesma dia. peça. Não, essa é de agora, essa última. Então, que é a mesma que eu fiz aqui. Então, foi a outra moça que Só está fez. faltando só a anterior. Que é de quando, gata, garota? Essa daí é a 14. Essa é a anterior. Essa É, do dia 1, foi a mesma que eu fiz. Foi a mesma que você fez? É, mas assim, quem fez essa daqui foi a... A sua não foi. Não, não. Essa daqui quem fez foi a Márcia, né? A Márcia? Foi a Márcia que fez isso aqui. Márcia. Não, eu não entreguei. Não entreguei. Essa daqui, a gente não pode nem aceitar. Porque a Márcia qual que é? A advogada? Ela não tá nem para você. Ah, não. Então vai a sua. E esquece. Passa. Cancela essa aí, Natália. Por favor. Eu achei que era aquela outra moça. Alguém tá precisando fazer uma tocha? Tá? A gente vê. Aí repassa essa daí, eu já passo em ata essa daí. Você Você já fez? mandou? É? Ah, tá. Entendi. Tá bom. Então ficou faltando só a ata anterior, é isso? Isso. É essa aí. Aí essa daqui, Leandro, tu já assina, aí eu já deixo com ele já. Tá? Que aí ele tem a pastinha do conselho, Tá. aí eles deixam lá, tá? Fazer a leitura, então, da ata. Vamos lá. Ata da reunião ordinária do dia 1º de fevereiro de 2023, foi feita no dia 23 de fevereiro, quando o Thiago liberou o link. Vamos lá.
Ao 1º dia de fevereiro, ocorreu a reunião ordinária do CMI-PD, tendo como presença o presidente desse conselho, Leandro Floriano, a vice-presidente Patrícia, primeira secretária Renata, segundo secretário Rafael, a titular Luciane, titular Miriam, suplente Ângela, suplente Mônica, e como participantes o senhor Antônio, a Márcia, a Elvira e a Vanessa. Dando início à reunião, o senhor Fernando, ele foi o primeiro a falar, ele deu a sugestão de apresentação de dados referente à informação de todas as instituições e entes públicos do município, para com os dados de filas e afins para o auxílio de ações deste conselho. Após a primeira fala, foi chamada a atenção de todos os conselheiros pelo presidente do mesmo, referindo-se a todos que a participação de todos é algo essencial. Dando prosseguimento à reunião, foi indagado pelo senhor presidente referente às respostas ao Ministério Público de São Paulo, referente à fiscalização do ônibus e às denúncias sobre as vagas para deficiente em alguns pontos da cidade. As indagações foram respondidas pelos conselheiros Rafael e Patrícia, onde o documento de resposta foi feito compartilhado no grupo para visualização e ciência de todos, para posteriormente a assinatura do presidente e, após isso, o envio ao Ministério Público. Posteriormente, também foi debatido sobre o envio de ofício para a ciência dos diretores municipais de Mongaguá, sobre as faltas consecutivas e seus representantes do CMI-PD. Seguindo, houve uma discussão acerca das reuniões serem presenciais. Contudo, não houve consenso entre os participantes. E após ficou marcado, na PAI de Mongaguá, uma reunião entre o presidente desse conselho, segundo o secretário e vice-presidente, para tomar atitudes acerca do mesmo. Após isso, deu-se por finalizada a reunião. Alguém tem algo contra a ata? Alguma coisa? Aqui a ata é... Não sei se vale a pena, quiser constar que eu não pude comparecer no dia que eu marquei com vocês. Não por isso. Você quer falar? Não, mas é só para a reunião, né? É porque assim, na Se reunião... vocês quiserem, só no caso de falar assim, não, eu estava lá, quem não foi ele, né? Eu acho que precisa, porque assim, na reunião a gente falou que, vamos fazer a reunião lá? Falou, entendeu? Assim, não aconteceu por um outro motivo. Na reunião foi isso. Ficou contigo, depois isso vai estar com você. Bom, então vamos lá. O segundo ponto que colocou aqui é a discussão referente ao envio de ofício referente à localidade da Casa dos Conselhos e de sua acessibilidade. O que seria isso que vocês colocaram aqui? Que ofício que foi isso? Os ofícios que vocês dois fizeram, Fábio. Não foi? Não é referente aos ofícios da E PAI, que era para o presidente assinar? Não, de novo, né? Por favor. Discussão referente ao envio de ofício referente à localidade da Casa dos Conselhos e sua acessibilidade. Isso daí não era, foi quando faz um tempo já, foi conversado aqui. Isso. Mas existe esse ofício aqui. Eu acho que não foi feito, porque eu não lembro quem foi que disse, acho que foi o Bruno que falou que tinha um outro prédio que a prefeitura estava vendo, Eles não foi? estavam tentando Thiago? construir isso lá atrás. Sério? Isso. Tem plano social, Isso é mas isso acho que atrás, tudo Isso, lá interessa. atrás. E a gente não sabe de nada sobre isso. Mas não existe ofício nenhum, vocês não entraram, Não. não fizeram. Eu não fiz ofício nenhum, nem protocolei nada lá na prefeitura, referente a isso daí. Tá. Vocês fizeram alguma coisa? Existe alguma coisa? Você sabe disso? Acho que tem só o projeto, né? De mudar de local? Ou uma ideia vaga. Mas isso vem do social. A gente sabe que eles têm planos de mudar possivelmente no segundo semestre. Para onde, quando vai acontecer de fato. Desse ano. A gente então não conta sobre nada. Pode tentar ver. É que aqui não tem como de acessibilidade. Só se você colocar o elevador. Assim, sejamos sinceros. Para dispor de uma verba para colocar o elevador aqui. Se eles têm uma ideia para trocar o espaço. Mas nunca foi apresentado esse espaço para vocês? Nada, nunca falaram assim. Vocês não acham interessante a gente fazer isso daí? A gente pode perguntar para a Mônica, né? É uma rede A social. Mônica, né? A gente pode enviar um ofício para a Mônica e perguntar se ela tem alguma coisa para falar, explicação. Então vamos fazer isso. Vamos fazer um ofício perguntando se tem alguma coisa. Para a gente colocar isso daí.
bem? Tudo bem esse aqui? 3. Discutir sobre as comissões de redação de cada função. Esse aqui é o que eu queria ver com vocês. Dessas duas, de fiscalização e eventos, a de fiscalização eu vou assinar aquele documento lá do Ministério Público dos ônibus. Parece que eu estou português, assinar, eu não tinha entendido isso. Desculpa, tá? Mas eu vou assinar. Isso do ônibus passou. Agora, o que foi questionado para mim? Algumas pessoas foram lá na clínica de fisioterapia, não sei como souberam que eu era do conselho e foram lá. Algumas mães foram lá falar comigo. Eu até achei estranho que a Karina estava lá e falou, olha, tem 3 mães de pessoas com deficiência que estão querendo falar com você em relação ao conselho. Eu falei assim, tá bom. Não sei como descobriram, falaram que eu era e tal. E elas disseram o seguinte, que elas precisariam saber, elas disseram que os ônibus que existem não é o suficiente, e a quantidade não é o suficiente, e a linha não atende aonde a maioria das crianças moram. Que entra na última discussão que nós estávamos conversando com o Fernando, de fazer um levantamento da quantidade de crianças e aonde elas moram. Parece que você, lá atrás, tinha feito uma lista assim, né? Nós tentamos, oficializamos os serviços e o único que respondeu foi a PAI e Senutran, que mandaram lista. Então, a gente não conseguiu fazer esse trabalho, então os serviços não responderam. O DEM não respondeu, não enviou a lista, serviço de saúde, enfim. Teria que retomar isso. Fazer isso daí, né? Então, a gente teria que mandar um ofício para esses locais para a gente solicitar isso daí. Então, vamos fazer isso aí para a gente tentar, de trás para frente, primeiro saber dessas listas, daí depois a gente vai ver essa questão de ônibus, ou quiser fazer como de... Mas a lista, na verdade, esse trabalho que nós tentamos fazer foi para a gente saber quantas pessoas deficientes tinham no município, ter uma ideia. Isso. Né? Então, a gente oficializou todos os serviços para que mandasse a sua lista nominal para a gente poder fazer esse levantamento. Agora, em relação ao transporte, a gente tem que talvez pensar de outra forma. Tem que ser no DEM. Não, ou pedir completo, para que eles mandem o cadastro, O cadastro nome da e pessoa. endereço. Se pedir A no gente DEM, consegue as finalidades. A gente mata Se a gente pedir no DEM, eles lá têm a lista das pessoas que fazem o uso do transporte, né? Sim, a gente pediu do DEM, pediu da saúde, pediu da Senutran, a gente pediu para todos. Só que na época, como a gente só tinha essa finalidade, a gente só pediu o nominal. É que assim, as mulheres que foram falar com você, Leandro, foi mais sobre o uso do transporte para educação, foi? Ou é tipo para qualquer coisa? Para qualquer coisa. Inclusive, uma delas está na lista de espera lá da fisioterapia, o Simon Toro, e aí ela também foi questionar isso, e tudo começou assim. Elas chegaram lá no TFD, que é o Fórum do município, né, o transporte, chegou lá no TFD e falou, olha, eu preciso ver a questão de transporte, o ônibus não passa lá e tal. E lá do TFD falou para ela, quem cuida da parte de transporte de deficiente é o Leandro lá da fisioterapia. Aí elas foram lá falar comigo. Eu não cuido de transporte nenhum, nada a ver com transporte. E aí ela falou, mas você não é do conselho, eu sou lá do conselho, mas não cuido disso. Aí ela falou, eu tenho que ver isso e tal, e elas reclamaram bastante coisa. Nem falou da parte de escola, só falou municipal. E elas disseram isso, para você, a quantidade não é o suficiente, parece que tem ele vai de manhã e depois ele volta à tarde, ou ele só vai 2 vezes de manhã e volta 2 vezes à tarde. Eu falei assim, que é horrível. Eu falei assim, se ela vai de manhã no centro, uma delas, que mora na Gemão de Campos, falou que se ela vai de manhã, ela tem o horário certo para ir, e o ônibus, quando volta, já não é o horário dela, ela tem que esperar o próximo linha desse ônibus ir à tarde de novo, aí ela volta. Então, eu fico o dia inteiro no centro por causa desse ônibus, ela não consegue voltar. Então, porque algumas vezes ela volta, porque é amigo, porque é um conhecido, ou se você tem um dinheirinho sobrando, ela pega um Uber, alguma coisa, e vai. Ou senão, não consegue. Então, ela falou, eu queria ver como é que faz isso. O que precisa? Né? Não adianta a gente também ir a ferro e fogo. Primeiro precisa saber quantas pessoas tem essas linhas, e qual que é o contrato também com a prefeitura de ônibus adaptado. E aí é uma outra história, né? Não adianta a gente brigar com uma coisa que não... Será que a gente não pode ir direto no DEM? Então, no DEM, não questionar a ação, perguntar quantos são a frota deles, quais são as linhas que eles fazem de ônibus especial, né, adaptado. Pelo que ela me falou, são 2 só. Então, quem falou foi o usuário, mas seria interessante a gente também confrontar, né, ver quem fez a fala. Podemos. Aproveitando essa questão da ação, ontem estava no ponto 415,
Tava passando Regina Maria, acho que o número 165. Tentou subir uma cadeirante, só que o elevador não tá funcionando. Aí o motorista reclama que às vezes funciona, não funciona. Posso falar, ontem eu tomei, o ônibus era 5h40 da tarde, e tinha um cadeirante no ponto, o ônibus não era adaptável, mas ele falou assim, olha, eu sei que você vai pegar chuva se eu não te ajudar. Ele desceu, ajudou a carregar a cadeira para dentro. Não era adaptável. Não era adaptável. Foi uma coisa, se tiver que levantar. Tem um espaço para o cadeirante, né? Ficar, Mas que é você um entrava, recuo. tem- Não, e não tem elevador. O Mas ele motorista foi- tentou fazer o elevador funcionar, mas parece que às vezes não funciona direito. Mas lá Tiver que no levantar dia, ele. porque eu peguei ontem não tinha. E ele foi lá, ajudou a subir a escada, uma polícia foi muito gentil. Então, a gente podia fazer isso, o pessoal, né, quem é de fiscalização, tentar ver isso, fazer esses ofícios para esses locais, ir lá na ação para ver isso daí, né? Aí a gente já consegue resolver essa outra parte. E, junto com eventos, eu queria ver em relação aos comércios, o que acontece? Se o comércio, para divulgar o nosso trabalho aqui e começar a incentivar eles a tentar ter um tipo de adaptação, ou uma adaptação, enfim, para o comércio. Então, tinha que ter as duas coisas, tanto a fiscalização como o evento. Então, nessas duas partes entra uma outra coisa, existe uma verba que o Bruno disse para nós que existe para o conselho. Eu não sei como é que funciona, não sei se vocês já participaram. Não, o Muita gente fundo do. usa, como é que usa, se pode, se não pode. Aí já não. Ele manda para a tesouraria para saber essas Certeza. informações, né? É igual mas nós temos, porque quando eu falei do crachá, nós não temos nem fundo. Aí eu gostaria de falar. Não, vai ter, tem um fundo, e aí a gente já vê isso também. Eu falado que não teríamos. Não tem. Então, O Bruno falou que tem. nós temos fundo, gente. O Bruno falou que tem. Então, aí eu queria ver isso com vocês, para ver, para a gente começar a divulgar isso. Eu acho que tem conselho que não tem fundo. Eu acho que o ofício para... Aí já não sei como é que é o procedimento. Eu sei que acho que cada um tem uma lei sobre isso. E na ação a gente faz um ofício também? Ou não? Claro, que seja um ofício, né? Perguntando quais são os ônibus fechados, quando. Esse quem vai fazer o ofício? Quem perguntou? Gente, eu não sei, eu tenho esse problema. É bom que você pergunte e já responde. Faço isso na diretoria também. Eu. Então, o que acontece? Aí do evento, a gente, para começar a divulgar isso de alguma maneira, primeiro eu preciso ver essa questão, com quem eu falo na diretoria, na secretaria, com quem eu falo sobre esse valor que existe aqui para nós? Na tesouraria. Acho que tem alguma informação, né? Assim, para onde ir, né? Então, diretamente, nós fazemos direto com a tesouraria, para saber sobre o fundo, porque vai direto para a tesouraria. Algum né? conselho se participa. Aí eu vou ver com ele, porque aí a gente também faz essa questão para essa divulgação e já entra na quarta aqui, que é conversar sobre os crachás, as camisetas. Então, a gente tendo isso, com certeza a gente já pede para fazer isso também, pede para criar isso daqui também. Esse crachá que vocês colocaram aqui seria para os membros ou para as crianças também que são deficientes? Os membros. Nós membros para apresentar, porque, gente, é tão difícil, agora eu estou falando, né, Você pode me dar o ventilador? mas só o fato de fazer a visita, Esta vez. você tem alguma coisa para apresentar. Já você já tendo um crachá, já é difícil, imagina sem nada, né? Aquele pessoal que vai... Se uma pessoa da Eletro não tem nada a ver, você não deixa entrar? Imagine um conselheiro sem informação nenhuma, você vai deixar entrar? Então, eu acho que nós temos que divulgar, além de divulgar mais, nós temos que ter a aparência de apresentar o nosso trabalho, né? Já divulgando o nosso trabalho. E não já ir um com a camiseta da PAI, o outro com a camiseta, outro com a camiseta. Não tem tanta lógica. É uma visita do idoso, então você tem como saber. Indo além um pouquinho desse crachá, existe aí vários tipos de crachá, né? Girassol, terra, existe vários tipos de crachás.
para a gente criar um crachá desse aqui, interno para nós, dos deficientes do município, a gente antes precisa criar o porquê de ter o crachá e qual o benefício que ele terá pelo crachá. Eu acho que nessa parte do nosso crachá ou do crachá Não, das crianças? nosso. Do nosso? Não, o nosso pedido das crianças. Das crianças, eu acho que Ou nós deveríamos deficiente, ir atrás da parte já do top do governo para saber como eles trazem para os municípios, porque às vezes tem verba, às vezes eles mesmos que encaminham do Estado para nós. Temos que ver se é deles que vem ou se no município que faz isso. Vocês da PAI, existe alguma coisa de vocês, da empresa, da PAI, da instituição de vocês que já trabalha com isso, já tem isso ou não? De fazer esses crachás, temos. A gente tem os nossos crachá, mas é algo genérico. É só para efeito de controle Então, mesmo. Né? quando, na outro conselho anterior, quando foi eleitos os conselheiros, foi feito um crachá, foi entregue para a gente. Foi entregue, né? A gente tinha um crachá. O Bruno que fez. Foi o Bruno que solicitou. Sobre a questão do fundo, não tem a lei, mas ó, na lei do Conselho aqui de 2021, artigo 8º, ó, o Conselho, por meio da comissão competente, criará a lei do Fundo Municipal para a Política da Pessoa com Deficiência, submetendo à apreciação do representante executivo e posterior aprovação do legislativo. Não, mas já foi aprovado que o Bruno falou que tem. Não, eu não tinha achado de uma lei referente a isso. Eu pergunto para ele. Ele deve. Mas é isso aqui que está nessa lei Tá. de gente. Tá. Eu pergunto para ele. Ele comentou comigo e falou: vocês têm um fundo agora, vocês podem usar isso, vocês podem fazer. Então, da última Sim. reunião que a gente estava aqui. Sim. Então, aí a gente pode ver essa questão para nós, dessa camiseta crachá, que é importante para essas visitas aí. E aí eu, estendendo até um pouco mais, até um pouco fora daqui, desse crachá para as crianças, para a criança, adulto, né, para quem for deficiente. Então, eu achei isso interessante, mas precisava ver o que esse crachá realmente vai trazer para eles de benefício, porque ter esse crachá, senão não tem. Você não acha que, assim, não vale a pena, porque eles já têm a carteirinha? Muitos deles já têm a carteirinha? Exato. Essa carteirinha ela é cadastrada aonde? É do ônibus, não é? É da ação. Não, Essa eles têm uma carteirinha, não tem? de deficiente. Não, Aqui do município, eles não conseguem tirar? não. Lembra que também surgiu essa questão lá atrás, daquela carteirinha que foi aprovada da lei do Marcos Mignon, que é a identificação do autista? Do autista. É lei, agora vai ser aprovado. Só que quando eu fui atrás, o nosso município informou que o Poupatempo era responsável por emitir o órgão da assistência O social. autismo. Do autismo, a identificação. Tá. Só que o órgão da assistência não estava a par ainda do assunto, e a gente também não tinha Poupatempo na época. Agora não tem, eu não sei. Pode ser Mas que era seja do um autismo, pouco tempo né? agora, né? E tem aquele colar, né, que também é reconhecido do girassol, né, das deficiências ocultas, né? Mas as pessoas não. Os atendidos da PAI, eles têm, né? Crachá. Agora, Alguns deles, né? Alguns do centro, tira o alguns, né? RG, não é no Poupatempo, caso mais já fala faz isolada, né? Sai se os pais também, levarem o áudio. porque existe um formulário que a família retira antes e a família não tem essa informação, né? Quem vai ter geralmente se esse usuário é acompanhado de algum serviço, igual eu só tenho social lá na PAI. Aí eu identifico que o RG ou está desatualizado ou a pessoa nunca tirou. Então, aí eu oriento, ele precisa retirar esse formulário antes no Poupatempo, para levar para o médico, aí tem essa outra problemática, tem que agendar a consulta, aí o médico atesta aquela deficiência para poder incluir no RG. É todo o caminho. Agora, esse colar... então, eles não pedem. Nós, familiares, mães, responsáveis, temos que solicitar isso que eu estou falando. Às vezes a mãe quer. claro, né? Para a mãe é normal já, entendeu? Eu acho que eles deveriam ter uma fala um pouquinho maior. Tem algum tipo de deficiência? Se você vai passar num médico, ele pergunta até sua religião, então eu acho que nós mesmos estamos pecando pela parte... Ou a gente também fazer, é interessante, porque a partir disso dá um estalo a gente, né? Da gente fazer essa conversa lá no Poupatempo, né? A gente traga essa orientação do usuário. Sim. A gente pode começar a divulgar para eles procurarem lá o Poupatempo para fazer um novo crachá, um novo RG, colocar isso no RG. A gente pode fazer isso.
nessa comissão de eventos, a gente, usando esse valor, começa a divulgar isso, né? Esse crachá das deficiências ocultas também, o município instituiu nas escolas de ensino regular. Então, todos os alunos da escola regular que têm a deficiência, eles estão tendo um cordão, mas não estendeu para a PAI, não incluiu, e também não incluiu para outros que não sejam da rede do município, do estado, enfim, particular, poderia ter feito, né, Geral, né? de forma geral. Aí ficou uma camada de fora, né? Uma parcela de fora. Não, eu acho que, é claro que é uma coisa demorada, longa, mas se a gente começa a fazer isso, a divulgar isso no comércio, pode ser um comerciante amigo, né? A gente pode criar isso, comerciante amigo do deficiente, amigo da pessoa portadora de necessidade especial. Então, a gente pode começar a criar essa política e falando até a gente tentar acontecer alguma coisa. Um benefício para o deficiente, algum tipo de favorecimento a ele para alguma coisa, a dificuldade que ele tem, enfim, alguma coisa que possa ajudar ele. Então, eu pensei no crachá nesse sentido. Não só por ter um crachá, só para identificar que ele é uma pessoa deficiente. Porque não tem, né, eu acho que não precisa rotular ninguém. Então, não por isso, mas é porque esse crachá tenha esse efeito, que tenha algum benefício para ele, para alguma coisa. Para alguma coisa. Por exemplo, que ele faz da ação, a carteirinha, que ele não paga o transporte dele e ele tem o direito. Tudo bem que está faltando bastante coisa, mas tem o direito lá ao transporte. Então, que esse crachá traga algum direito para ele também no comércio local, alguma coisa que a gente consiga fazer nesse sentido. Pensei assim. Esse crachá, pelo que eu sei, assim, do objetivo, é mais daquelas deficiências que não são estampadas, né, como o autismo, enfim. E aí não tem a tolerância em ficar em filas, né, e aguardar banco médico, enfim. E aí ele usa daquela identificação para ele usufruir do direito em passar na frente. Já é uma boa. E também, que nem assim na PAI, a gente tem alguns atendidos que têm uma autonomia, vem sozinho, pega o transporte, mas a família fica com medo, porque no momento de crise, né, como que ele vai falar o endereço, o telefone, então atrás já tem todos os dados daquela pessoa com deficiência, no momento de crise, o pessoal na rua sabe onde recorrer, né, onde ajudar aquela pessoa. Então, eu sei com esses dois objetivos. Por exemplo, tem não em Mongaguá, no estado de São Paulo, tem um Agita São Paulo. Esse Agita São Paulo, que eu também participo desse Agita São Paulo, ele tem verbas que ele pode mandar para o deficiente, desde que a gente faça programas para eles, de esporte, de qualquer coisa, que é para atividade física. Então, teria que tem que cadastrar essas pessoas, tem que chegar lá no departamento de esportes, ver como é que faz, se existe modalidade adaptada, para quem, como é, para depois começar a se integrar com isso. Então, assim, precisa unir tentar essas informações. Então, eu acho que a gente começar a divulgar, falar e começar a distribuir o nosso serviço do que a gente faz para as pessoas, a gente vai começar a angariar algumas coisas. A gente tem uma lei também no município, onde tem a obrigatoriedade das oficinas de caráter esportivo e cultural destinar uma porcentagem para a pessoa com deficiência. Eu não sei como está essa lei, não sei se o centro cultural que oferece as oficinas, né, se tem essa informação, se destina essa porcentagem, né, para a pessoa com deficiência, e se as pessoas lá também são capacitadas para receber essa pessoa com deficiência, não sei como está. Mas o nosso município tem, sério? A gente tem essa lei no município. Isso é uma coisa que a gente poderia divulgar quando a gente tiver o cadastro de todo mundo, a gente divulgar para eles essas informações para eles terem esse benefício, né? Essas coisas. Acesso, né? Esses crachás seriam para isso, para eles terem acesso a esses benefícios. Olha, a pessoa chegando lá com esse crachá, ela vai conseguir rapidamente lá fazer uma inscrição, não precisa entrar numa fila para fazer. Então, quer dizer, tudo isso eu acho que vale a pena a gente ir atrás desses ofícios aí, mandar para a gente ter essas respostas aí. Né? Do regimento. Alguém chegou a ler? Vocês chegaram a ler? Esse regimento? Eu não li. Não. Então, eu vou fazer o seguinte. Na próxima, dia 5 de abril, que é semana que vem já, tem essa primeira reunião do mês de abril. Eu queria deixar ela mesmo para o dia 5 de abril, e aí dá uma lida para a gente já colocar isso daqui para funcionar a partir da próxima reunião. Tá bom? Pode ficar com vocês.
A gente vai ter a caminhada. Tem o PDF no grupo? Nós não estamos... Se vocês tiverem PDF, 9876. Mas esse aqui que tem 1 minuto. Ó. Ô, Leandro, a Érica e a Renata também conseguem falar melhor disso. A gente vai ter um evento no município, que até a PAI foi convidada, e nós vamos estar participando junto também, né? Você acha que você vai explicar melhor? Por mim, já deu acesso. Não, eu tenho agora você conseguisse divulgar isso também todos os outros conselhos. Vai ser no domingo, dia 2, às 9 horas. Nós vamos nos concentrar na Praça da Poção. Aí vai ter atividades diversas, vai ter brinquedos infláveis, um chamariz para que as pessoas se acheguem e entendam sobre a causa, né? Então, todos nós vamos estar reunidos, a PAI também, a prefeitura. 9 horas, né? Aí as camisetas a prefeitura vai dar em troca de um quilo de alimento. Isso já ajuda a assistência social, né? Divulga a causa, a pessoa fica com a camiseta. Então, Isso a pessoa leva lá mesmo. sim, vai ser tudo lá no dia. Como eu trabalho lá no esporte, eles estão perguntando para mim o local, como que vai ser a entrega de camiseta, como você tem que chegar antes, porque nós trabalhamos lá no esporte, e eles sempre dão meia hora antes, 7 horas da manhã, só pegar o kit, entrega, entendeu? Organizar e depois vai para a corrida, para andar e trabalha em cima. Aí vocês me passam tudo certinho, porque eles estão perguntando tanto no grupo quanto no esporte, em todo lugar. Eu participei da reunião, o que foi conversado concentração vai ser totalmente na Praça do Samba, tá? Vai ter a barraca lá do gás, que eles vão estar com as camisetas. E aí a pessoa vai até lá, doa 1 quilo de alimento e ganha uma camiseta. Isso tem algum folder, alguma coisa Tem um para a folder gente enviar? da prefeitura. Tem aqui, ó, da Camila. Você colocou no grupo? Eu vejo Aqui, ó. É esse aqui, né? Sim. Tá. Já Eu consigo mandei mandar pra para todo mundo. todos os familiares, mandei no grupo da família, mandei na agenda. Tá. E aí, toda a divulgação é bem-vinda. Quem puder divulgar. Ó, quem está trabalhando em cima é o DEM e a saúde, não somos nós esporte. Sim. Então, aí já é outra informação. Agora que eu acabei de coletar as informações, porque eles achavam que era nós que estávamos fazendo. Vou mandar o link para todo mundo, que aí nós temos ciência, tá? Agora já mudou. E a PAI vai estar lá em conjunto com a prefeitura. É a PAI também. Dia Mundial de Conscientização do Autismo, do dia 2 de abril, 9 horas, do Rio de São. Só estou achando... Ó, gente, desculpa, mas eu vou falar da minha forma. Nós, em termos de divulgação de tudo, nós não temos nada. De verdade, desde janeiro. O que eu puder também estar ajudando o meu companheiro de trabalho aí, porque eu estou vendo que a APAI, ela está mais à frente do que nós do Conselho. Nós não estamos trabalhando em cima de nada, nós não estamos fazendo corrida, nós não estamos fazendo divulgação de parte nenhuma, né? Eu acho que agora Eu espero. a gente vai começar a andar, com certeza. E eu quero saber dessa verba justamente para começar a fazer essas divulgações, né? Porque o boca a boca... Está falando a mais, mas nós vamos fazer sim. Inclusive da comissão de eventos, eu não sei se vocês fizeram já algum evento para alguma vez, para deficiente, se outros conselhos, como que vocês fazem, como que vocês vão divulgar isso, como que vocês... Aqui no conselho até então não. Nunca foi feito. Geralmente tem os eventos da PAI e aí pode participar, geralmente participa, mas Assim, também aqui do conselho não teve adesão. Então, é o contrário, você está pensando. Então, assim, nós participamos de vocês, não é vocês que participam. Agora eu estou falando a PAI, não estou falando nós, conselheiros. Nós participamos do evento de vocês. Nós não temos evento nenhum, nós não temos divulgação nenhuma. Aí é a PAI que está sobressaindo e o conselho apagou. O conselho literalmente não tem no município de Mongaguá, só tem a PAI. No entanto, que eu acho que quando tem alguma dificuldade, alguma coisa, eu acho que eles vão lá. Não procuram o conselho em si. Mas porque a gente, pelo menos, falou, né? Se a gente começar a trabalhar na divulgação, aí também vão saber. Vai começar, existe um conselho. Então, assim, nessa próxima reunião, no dia 5,
eu ia propor para o conselho, para a parte de eventos, para a gente preparar pelo menos 2 eventos para o próximo semestre. Esse já está muito em cima desse semestre. Então, não vamos falar assim para o próximo conselho, para o próximo semestre. No mínimo 2, né? Eu acho que daria para a gente começar a fazer algumas coisas. Então, agora começa a divulgar quem somos nós, e aí o próximo semestre a gente realmente tenta fazer isso daí. Tentar fazer alguma coisa que traga eles mais próximo da gente, para a gente ter uma melhor Podemos resposta. até fazer do setembro verde que foi colocado, nós temos que já começar a trabalhar já desde agora para chegar de setembro. Está longe? Não, porque daqui a pouco chega setembro nós não temos evento nenhum. No dia 5, a gente pode colocar isso na pauta para a próxima reunião, para a gente já sentar e a comissão de eventos já fazer isso. O 6º, nós já falamos, o 7º. Sobre os grupos de estudos de cada conselheiro. Que seria? Sobre a situação das denúncias, grupo de estudo, estudar sobre as pastas que estão paradas, se estão paradas mesmo, se encerrou, tem que dar continuidade. Entendi. Estudar sobre aquelas denúncias que estiveram anos anteriores, como que estão, se alguém acompanhou, se algum departamento está acompanhando. Eu trouxe mais da situação do Conselho do Idoso para cá, que nós também fazemos a mesma, né, interação, levantamento para saber como que nós estamos no município. E aí abrange tudo, tanto as denúncias anteriores, como estão a denúncia agora, se alguém está fazendo visita, que sabemos que não, se nós temos algum apoio da saúde, do DEM, das modalidades. Eu lembro que tinha uma denúncia, antes de ativar esse novo mandato aqui, que tinha uma denúncia que não tinha sido respondida pela gestão anterior. Aí, antes de ativar, toda hora o cara ligava aqui toda semana, perguntando como é que estava o andamento. Aí depois, quase ligando. Tem que saber como está essa situação. Então, vamos fazer o seguinte, colocar para a próxima pauta, já que venha com nome de pessoas para esse grupo, não é nem de estudos, na verdade é um levantamento de denúncias, né? Para ver como é que está isso daí. Não vamos falar em nome de pessoas agora, e deixa para a próxima reunião para as pessoas que já tem 2 ali participando, nós aqui, em nome de pessoas que a gente poderiam colocar para fazer parte desse grupo aí de pessoas. Até hoje, acho que as únicas 2 denúncias que foi averiguada foi a das placas de estacionamento. Pelo que eu soube, que me falaram quando eu entrei para o conselho, foi da placa e do ônibus, só. Aí eu não sei se tem mais. Placa do ônibus e teve um que a gente chegou a fazer visita, que envolvia o atendido da parte. Mas que foi resolvido também. Sim. Bom, mas, enfim, vamos deixar para essa próxima. E a 8ª aqui é as considerações finais de vocês. Vocês têm que ficar perguntando? Eu queria dar uma consideração que eu já dei na outra reunião e teve aquele problema que é o da reunião presencial. Assim, lá eu não tinha uma prova concreta e aqui a gente tem que ver como que funcionou bem, né? Acho que todo mundo aqui está de prova que a reunião presencial a gente veio, discutiu o que teve que discutir, viu? Tem que fazer ofício? Fazer ofício. Vamos na próxima reunião, ver uns nomes aqui para isso, ver como que a engrenagem de hoje foi para frente. Porque aquele negócio do online, é legal para X, é legal para isso, mas não vai. Não vai. Isso assim, não vai. Isso óbvio. Isso, o online não vai para frente, queira ou não. E assim, a gente vê como aqui tá andando, vai andar. Entendeu? E assim, todo mundo aqui tem o que fazer. Entendeu? A Rosana tem que cuidar da casa dela. Tem o Marcinho lá, entendeu? Todo mundo aqui tem o nosso emprego, a gente está aqui. Eu acho assim, na última, eu coloquei como só a minha opinião. Entendeu? Acho que como aqui a gente tem bastante conselheiro, vale a pena colocar uma votação. E assim, o que tem que deixar claro? É uma reunião presencial pros conselheiros. Eu acredito que ninguém aqui tem alguma deficiência. Eu acredito que aqui ninguém tem, nenhum conselheiro nosso tem deficiência. Agora, por exemplo, um cadeirante que mora lá no Agenor. Eu queria participar da reunião, mas eu não tenho como, ele não vai subir a escada, vir para cá é difícil. Não custa nada a reunião online. Tanto é que vocês têm um grupo, não tem? Que vocês avisam. Ou se a gente
de repente tiver pessoas que de repente quiser participar, a gente faz em outro espaço. Sim. Posso ver em outro espaço para a gente, ó, nesse dia exclusivamente para ser em tal lugar. Porque assim, eu acho que até para ele, tudo que ele for fazer sempre tem uma dificuldade. Então, E o cara, ele quer participar. Ele quer estar ali, ele quer vir aqui, ele quer olhar para ele, ele quer olhar para a Renata, ele quer olhar para mim, ele quer olhar para você, e ele quer falar. Aí o cara fica lá no online, lá na casa dele, lá embaixo, que no final, dentro dele, ele vai olhar e falar assim, pô, tô aqui só existindo. Tem dois conceitos que funcionam na maior parte online, do bem-estar animal e do meio ambiente. O meio ambiente é só online, o bem-estar animal geralmente só presente que vem. A pessoa participa online, funciona de boa. Então, mas aí é o Mas seguinte, pra nós o é nada ambiental, disso. o ambiental e o conselho animal, eles tratam de uma coisa que o Diferente. conselho do deficiente é um prisma totalmente diferente. É um prisma de uma pessoa que ela tá na casa dela e ninguém liga para ela, sabe? A gente tem que falar a real. Você pega um cara que ele é cadeirante, às vezes ele mora sozinho, ele vive com um BPC da vida dele, sabe? O cara ele tá ali vivendo a dele, ele quer fazer alguma coisa, as pessoas não olham muito para ele. Agora, você pega um cara desse, você coloca assim numa mesa, que as pessoas vão estar todo mundo aqui olhando para ele, ele vai se sentir o quê? Vai se sentir abraçado pela causa. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que vale a pena você pegar. Ah, tem dificuldade? Tem, mas tudo tem dificuldade. A gente tem que superar as coisas. Então, assim, vale muito a pena a gente começar a fazer os bagulho presencial. Ah, tem um problema, minha filha tá passando mal. Pô, vai lá levar sua filha no médico. Ah, tem um problema, não tem como ir, o que que tá acontecendo? Pô, tô passando mal, tô com problema. Não, caso. Mas, assim, Posso falar? vantajoso para todo mundo e para a causa também da própria pessoa se sentir abraçada e olhar assim, pô, legal. E eu acho que Bom. tem um fator também. Se a gente se propõe a fazer parte do conselho, então a gente tem que fazer direito. Porque assim, é muito fácil falar, eu vou fazer parte e eu ficar só online. Só que assim, online, as coisas a gente até agora teve essa observação. Com que não licença. Tem uma- né? Só duas Olha, coisas. A Ângela quer falar e também a Miriam entrou na reunião falar, um tempinho atrás. Tá. Assim, Então, só- acho que vai ser mais eficaz. E assim, se a gente se propõe, assim, se eu não puder vir, então eu não me proponho a participar do conselho. Agora, se eu posso vir e estar à disposição, que é uma vez por mês essa reunião, né? Então, eu tenho que me propor a vir presencial para funcionar. Pode falar. Bruno. posso falar? Pode. Primeiramente, bom dia a todo mundo. Segundo, gente, vocês não podem generalizar por uma simples situação. Como mesmo o Rafael falou, todos nós temos problemas, só que todos nós também temos imprevistos. Eu vou te dar um exemplo. Eu não tinha dinheiro para ir aí na reunião. Eu não vou roubar para ir. Eu sou atuante, tá ok? Só que eu posso ir com a Vitória aí sim, eu tenho cartão, eu sou acompanhante dela. Só que ela está com uma crise de asma, então eu não posso andar com ela pegando poeira. Vocês conhecem a Vitória, sabem a patologia que ela tem, tá, Luciana? Sabe? Então, assim, a gente tem que generalizar. Eu já tive reunião presencial, aí vocês não estavam. Você entendeu? Vocês não estavam. Estava eu, presidente, aquele senhor que sempre está presente, aquele conselheiro voluntário. Você entendeu? Você não pode generalizar. Porque assim, a gente dona aqui Ângela. está para trabalhar por um todo. Né? Entendo, Vocês estão entendo. as Eu falas. entendo a senhora, mas nesse caso, como a senhora não tem condições ou porque a sua filha também está doente, não tem problema se a senhora não puder comparecer nesse momento. Numa próxima reunião, a senhora é atuante, eu sei que a senhora vai estar vindo. Mas a Só fala que do Rafael não só foi que essa. sim, só que hoje, por exemplo, fluiu, a reunião foi tudo bem. Então, a parte presencial é importante. O que ele está falando, o que o Rafael está falando, é sim, é verdade, tem que ser assim. Eu concordo com ele, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que não deu certo, a gente tentou e a pessoa achou que, por ser online, ela podia colocar lá e deixar e acabou. Então, assim, não achei legal o online, eu achei realmente presencial. A gente pode continuar dessa mesma forma, obrigatoriamente presencial. Disponibiliza a reunião online, mas a gente vai fazer ela presencial. Eu acho que é a Nós melhor coisa cometemos que tem um que ser erro feito. aqui. É o de falta de divulgação. Eu procuro divulgar, que nem esse evento que vai ter domingo, eu recebi ele a semana passada. Eu estou publicando em todos os grupos. Você entendeu? Eu estou chamando as mães para esse evento. Sabe? Então, eu, por exemplo, na fisioterapia, eu não recebi nada. Lá eu deveria receber, porque lá eu tenho bastante criança que passa tanto para fono, que são deficientes, como para físio, e eu não recebi. Então, quer dizer, os departamentos que estão trabalhando com isso também não tiveram a preocupação
de me avisar lá. De me passar para os conselhos. Esse evento foi decidido segunda-feira agora. Então, e eles não Não, mas assim, Eu só fiquei sabendo agora. Né? tá? Nossa, e eu tenho o banner dele, ó, há uma semana. Há uma semana atrás. Né? Alguém me enviou de dentro do Departamento de Educação e me mandou. Você viu, ó, é a questão de acesso. Eu tive um acesso que vocês não têm. De dentro do Departamento de Educação, me mandaram o banner na semana passada, na sexta-feira passada, você entendeu? Então, eu já tinha. Só que eu não sabia se eu poderia colocar no grupo do conselho. Né? Eu não sabia, eu não tinha essa certeza de pôr lá e vocês falaram, esse evento não vai ser, da onde que é isso? Por isso que eu não coloquei no gruro dos conselhos. Bom, Você tá bom. entendeu? Tá bom. Não, nós vamos colocar na ata a consideração dele. Eu acho que é válido sim. Eu acho que a gente tem que fazer isso sim. Eu acho que se eu fosse uma pessoa deficiente, eu gostaria de estar aqui presencialmente. Acho que a gente pode abrir uma votação, né? Que aí fica mais justo, A né? gente pode pôr isso para a próxima alta Isso. e votar isso. Acho que eu podia botar isso. Você quer votar hoje? Então, vamos colocar. E assim, ô Leandro, até para a Ângela, eu não falei isso aqui, mas na outra eu tinha falado. Sempre vai haver exceção. A Ângela deu a situação dela, é uma exceção. Sempre vai É ter. uma exceção. Isso aqui, eu acho que ninguém que está aqui discorda que é uma exceção. Democrático Entendeu? tem que Não, ser. com certeza, é uma exceção. Então, pode ficar cancelado, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, o Zequinha tá lá na casa dele, inventa uma desculpa que chutou o dedinho na cama. Ele não vai Não, poder não ver. posso citar, entendeu? E assim, uma pessoa faz, aí tem uma pessoa, eu sou tendenciosa a meio que ficar de boa, aí já segue o exemplo, entendeu? E a gente vê que como a reunião presencial, flui o negócio. Entendeu? Vai haver exceções? Com certeza. A Angela tá aí com uma prova viva de uma exceção. Aconteceu hoje. Mas na próxima eu vou poder. Aí, venha. Então, vamos lá. Pode colocar em votação. Eu voto a favor. Eu também. A favor, Quer colocar o nome das Deixa pessoas? eu só colocar o nome, ó, você está me perguntando aqui. Ali quem está presente é a Ângela. Angela Márcia. Titular e suplente. A minha estava aí, eu dou uma saída. A Ângela. Quem mais? A Márcia. A Márcia é convidada. Convidada, tá. Todo mundo que está aqui é titular? Só tem a Sim. Ângela? Todos Sim. titulares. Estava a minha antes, mas ela saiu. A Ângela é suplente. Você é titular. Ele é suplente mesmo. É importante. Então, só você volta. A Ângela é titular? Não, Não é suplente. suplente de quem? Sim. Da Luciane, não é? É do pessoal da sociedade civil. É, mas ela é suplente de uma pessoa. Ela Então, não é que, pode ser uma é que suplente no caso avulsa. tinha 8 vagas, só tinha 5 pessoas. Aí ela fica suplente. Ângela é suplente. Se uma dessas 4 voltar, ela assume. Só a Erika vota. Então, só Erika. Então vamos lá. Aqui só a Renata, suplente. Presidente. De acordo, tá? Depois eu arrumo certinho. O presidente. Leandro. Não, do... Hein? Falou de presencial, a mulher me correto? Falou de presencial, você me correto? Cara, ela estava assim, armário quando falou presencial. Sai, né? De trás, Presidente, deixa eu fazer uma pergunta. Veio alguém do Departamento de Educação para a reunião? Se tem alguém? Não. Se tem alguém aqui do Departamento de Educação? Não. Isso. essa é da obra, Você né? vê, são 3 faltas da Rosário. Já são 3 faltas da Eu acho que a Rosário. Rosária ela pediu para sair, não foi isso? Mas deveriam ter indicado outra pessoa. Eu acho que a Rosário pediu Educação, para... Maria do Rosário, ela está aqui, Daniela, Cristina também. Os nomes acho que que estão foi a aqui, nenhuma da... Não, então, mas eu vou fazer uma consideração aqui que nós vamos... O que vai acontecer? Né? Ele já fez a consideração dele, a minha consideração será que eu vou pedir para a Renata ou para o Rafael pegar todas essas pessoas desses departamentos e a gente vai mandar um ofício para substituir essas pessoas. Eu já não vou perguntar o porquê não está vindo, eu vou pedir para o setor substituir essas pessoas. Outros nomes. Porque justamente por causa desse evento, você vê, pela falta de Eu já vou fazer representante do bem,
ninguém do conselho foi informado do evento. Né? Isso ia ser feito na Sabia. outra reunião, só que como não existiu, então eu deixei para essa daqui, para a gente já fazer isso. Eu vou pedir para ela pegar o nome de quem tem mais de 3 faltas, não é o caso da senhora, que a gente vai ter essa exceção, e eu vou pedir para substituir. Vai fazer um ofício para o departamento responsável e vai substituir e indicar outras pessoas, tá bom? É isso, né? Acho que é isso. É isso. Tudo bem? Tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Tem alguma consideração? Quer falar? Você Pode também falar. Ontem que você ia falar comigo, você parou, ia falar e a senhora foi conversar comigo, você foi embora. O que era? Nada? Eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. A Márcia queria falar. Ela está mandando algumas mensagens no chat. Não sei se ela quer falar diretamente com a gente. Ela estava falando sobre a ouvidoria, o protocolo da prefeitura. Eu não sei se ela está com áudio aí para ela falar. Márcia, você está ouvindo? Eu tô, o sinal tá fraco, mas estou ouvindo. Pode falar. Pois É não. minha vez? Sim. Então, eu queria falar que essa questão de acesso à população não pode acontecer porque ela viola a lei. Então, não tem que discutir acesso às pessoas, tem que melhorar o acesso. No caso, fazer mais para as pessoas presenciais, por exemplo, muitas pessoas que eu tenho convidado para as reuniões, embora não é um incentivo do meu partido, as pessoas não têm nenhuma acessibilidade. Então, tem umas 4 pessoas, que é a Lilian, que mora que ela é deficiente física, o Nivaldo, que é deficiente físico e é servidor no município, e o Amarildo, que não tem nenhuma mobilidade, são pessoas capazes e podem contribuir com a questão do conselho. E não vieram, né? Você vê que é difícil convidar, eu fico o mês inteiro convidando e nenhum dos 3 conseguiu comparecer. Bom, a outra questão é a questão da fiscalização. A gente manda a denúncia do ônibus para a ouvidoria da prefeitura e a ouvidoria não manda nenhum tipo de protocolo, então a gente não sabe se chegou até vocês. Porque não tem um protocolo, não tem um número, não tem um controle, não tem nada. A gente manda e fica esperando. Então, eu não sei se vocês... Todos os ônibus que estão quebrados. Não entendi o final que você falou, Márcia. A gente mandou para a ouvidoria da prefeitura. Eu não sei se vocês receberam os ônibus que estão quebrados, os vídeos que o pessoal fez, mandou também. A gente não sabe se vocês receberam. Não, eu pelo menos não recebi. Eu acho que nenhum de vocês também receberam. Eu acho que assim, tudo envolve a questão que nós falamos um pouquinho lá atrás, das pessoas não saberem que existe esse conselho. Então, acho que a gente começar a divulgar esse conselho, vai começar a existir que a pessoa não vai ter a ouvidoria, ela vai vir aqui também fazer essa reclamação. Então, ela pode continuar fazendo a reclamação lá, mas ela vai entender que ela tem um local a mais, ela pode fazer uma denúncia, uma reclamação. Então, eu acho que vai partir deles conhecerem quem somos nós. Sim, o único conselho que tem dinheiro para colocar panfletos, essas coisas, é o Conselho da Educação. Mas como trata-se de educação para entender, né, a questão da participação popular, do acesso aos direitos, então vocês podem fazer um ofício e solicitar esse dinheiro da educação. Eles têm R$25 mil lá. Tá? Não é tão fácil assim, a gente tirar dinheiro de uma pasta para fazer outras coisas. Mas eu vou falar com o Bruno. Não é fácil o conselho. Eu vou ver com o Bruno. Tá, eu vou ver com o Bruno, que o Bruno sabe bem essa questão de valores, ele tinha comentado. E aí eu falo para o pessoal, para as pessoas aqui no grupo mesmo. Sim, tá bom. É para o Conselho da Educação, não é para a educação. Tá bom. Tá bom, obrigado. Deixa eu só falar mais uma coisa. É que, assim, tem que ficar claro aqui para todo mundo. Questão legal, legislação. A gente não está imputando nada, a gente não compra nada. Ela disse que a gente tá acessibilidade, tá. Então, é a mesma coisa da reunião passada. Se estamos errados, pega a lei e nos mostra. Eu tenho certeza absoluta de que legalmente não estamos incorrendo em nada. Entendeu? Esse negócio do Conselho da Educação que ela disse é até legal, mas isso vai ser difícil, porque
para pedir verba para eu acho que até o próprio conselho, para conseguir acesso àquela verba, deve ser difícil pra caramba. A gente, se a gente enviar um ofício, eles vão ignorar. Não vai Acho que nem dar seria, atenção. se for fazer, né, seria mais legal entrar em contato até com a prefeitura, né? Porque como eles têm a LDO aqui do município, eles olharem e falar assim, pô, vamos supor, tá? Tem 25 mil da educação e do decente tem 5. Ah, então vamos tirar, deixa 20 lá, coloca 5 para cá, deixa 10. E do dinheiro daqui, a gente tem que ver o seguinte, o nosso conselho, se eu não me engano, ele é consultivo. Eu não sei se ele já mudou para deliberativo. Mudou, né? Foi quando o Bruno me contou, disse para mim, dessa mudança, ele falou que aí entrou essa verba. Isso. Aí agora a gente tem que só ver como é que nós vamos ter acesso a essa verba. E assim, como a gente mudou agora, a gente tem que ver como que nós vamos ter acesso a essa verba. E se a prefeitura já, tipo assim, na LDO da prefeitura já está apto para liberar. Porque assim, se quando eles fizeram o orçamento, eles não colocam que não vai ter essa liberação para o conselho, vai ser muito difícil, porque eles vão ter que fazer um aditivo dentro de lá para passar lá na Câmara para liberar essa verba para a gente, entendeu? E isso é um enrosco, porque vai ter que ver como é que está o dinheiro, né? Porque assim, se o dinheiro, ele existe, ele está lá. Como nunca existiu, ele está lá parado. O dia que existe pode usar, ou se eles pegarem e falarem assim, já que ninguém usa, a gente pegou esse dinheiro, alocou aqui X. Agora vai ter que fazer, eles vão ter que fazer um aditivo, passar lá na Câmara, para a Câmara liberar o dinheiro, para vir para o fundo para cá, entendeu? Para a gente pegar, ver a quantidade, fazer tipo, um plano de trabalho para isso, para ir usar o dinheiro, entendeu? Entendi. Eu vou conversar com o Bruno. Primeiro eu preciso ver com ele como é que ficou isso, porque ele me falou e eu também não acabei entrando nesse assunto. Conforme for o que precisar ser feito, aí eu falo para vocês em grupo e a gente toma partido. Aí na próxima reunião a gente pega e já vai jogando para frente. Aí. Leandro. Oi. Leandro. Oi. Posso só complementar? Pode. Só complementar. Não se atenha a negativismo, porque o conselho serve para políticas públicas. Então, o conselho é que primeiro faz o movimento para fazer a direção do orçamento público, do PPA, das peças orçamentárias do município. Então, o conselho, ele é que direciona. Na verdade, ele não fica atrás da prefeitura, ele fica à frente, né? É o papel do conselho verificar os valores que estão disponíveis, como eles estão sendo utilizados, e o conselho é proativo, mais recurso, informando ao município que há necessidade dessas pessoas. Por isso existe o conselho. O conselho existe para aconselhar, não ao contrário, para receber informação. Esse é o papel do conselho. Ele faz a gestão do negócio. Ele sabe que o orçamento é pequeno, né? Vocês sabem disso, porque vocês, claro, trabalham nessas áreas e sabem que a demanda da cidade é maior. O conselho tem um papel de documentar isso e enviar para a prefeitura para que Cortou, Márcia. Cortou. Não, mas primeiro eu preciso ver como é que está isso. Depois... Não adianta ficar falando sobre coisa lá na frente se a gente não deu o primeiro passo. Acho que ela voltou já. Oi, Márcia, voltou. O sinal está oscilando. Que é pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, Márcia. Mandar um ofício é só um ato. Tudo bem, a gente não vai receber resposta nenhuma. Mas mande o ofício. Por gentileza, mande o ofício para as pessoas que não estão... para elas saberem que elas estão compromissadas. Isso dá processo administrativo, inclusive, né? A ausência no conselho reiterada, atrapalhando os serviços de andamento do conselho, é processo administrativo. Então, as pessoas têm que estar cientes que elas precisam vir. Né? E isso você pode colocar no ofício, até posso mandar um modelo para você, e manda para os servidores que não estão comparecendo. E a responsabilidade também da direção de substituição de imediato, porque ela também responde por atividade administrativa, improbidade administrativa, desculpa, e também ela fica inelegível, né? Tem essa parte também, isso é um ato político, então ela fica inelegível, então qualquer pessoa que for diretor que queira participar de alguma coisa, ele vai tomar cuidado em relação aos conselhos, principalmente o Conselho da Deficiência, que é essencial na cidade. Só isso que eu quero falar. Tá bom, obrigado. Deixa eu só falar, pela parte do seu conhecimento também, o que você souber e passar para a gente, porque como nós estamos iniciando agora, eu agradeço, porque como eu sou a primeira secretária aí, também não estou meio assim aqui das informações, o que você passar para a gente, eu fico agradecida mesmo, tá?
Porque aí você tem mais conhecimento da sua parte, né, profissional, aí você passa para mim, de preferência, para eu trabalhar também em cima disso. Sim, Tá? por exemplo, o roteiro de fiscalização, vocês têm que ter Isso. o regimento. Ótimo, para mim tá ótimo. Estou de acordo. Inclusive, Obrigada. tem duas coisas que ela tinha passado. Isso aqui é uma assim, de fiscalização para ver se a gente usa isso ou não. Para fazer a fiscalização, o que nós podemos fazer? Ela tinha Então, passado. Eu acho que você que fez passou isso. isso? Então, nós temos uma agora do Ministério Público, porque o Ministério Público, quando ele vai fazer a fiscalização deles, a dele é totalmente, já vem do MP lá do estado de São Paulo. Se, por acaso, até eu mesmo lá pedi uma cópia para eles, nós fazemos em cima do deles, que é muito bom deles, é bem, até meio Põe chato. isso aqui para a próxima pauta para a gente ver isso também. Isso daqui é meio complicado. Você já viu? Não, nem vi. Não tem Uma vi. linha. Leandro, Oi. não querendo estender muito, Ah, eu não sei se é de interesse de vocês. vai lá, Em tchau, tchau. 2008, Tá bom, tchau, tchau. em 2008, trabalhar. eu fiz um projeto com uma amiga. Em 2008, eu fiz um projeto com uma amiga, no simpósio da faculdade, sobre o Ah, com a PCD, amiga. tá? De Mongaguá. Eu especifiquei bem, era da minha cidade. Nós pegamos em 33º lugar, tá? Nesse projeto. Eram 100 projetos. Nós pegamos uma ótima classificação, porque era no Guarujá. E, ó, Mongaguá para o Guarujá, né? Nós entramos, foi uma bênção. Eu queria falar desse projeto, resumidamente, na próxima reunião, porque a gente pode usar para os eventos. Que Tá é bom. cadastrar Faz assim, ó. Faz assim, deficientes da dona Ângela. cidade, Faz, chamar. tá, faz assim, dona Ângela. Se você tiver um resumo desse projeto, põe ele no grupo para a gente dar uma olhada. E aí eu peço para a Renata colocar isso lá na próxima pauta e a gente fala sobre ele, tá bom? Sim, porque ele é muito interessante. Tá bom, põe ele, Sim, daí a gente vê isso daí. Tá? Fui, gente. Obrigado. Obrigado vocês. Agora vocês aproveitam ali e já volta para o computador, mulher. Aproveita que tá ligado ainda. Oxi. Saiu de trás do computador, já aproveita a ligação. Lembra a última vez? Deixa eu ver. Eu trabalhei ao mesmo tempo para agradecer. Oi. Está atualizada. Isso. Acabou, né? Acabou. Foi, né? Foi isso, né? Só isso, ó, beleza? Beleza? Obrigado. Eu vou assinar, eu acho que o negócio lá que vocês fizeram, do MP. LP, e aí vai para frente. Aí pega, manda do e-mail, daqui da minha oficial, manda para ela lá. E aí só coloca no corpo do e-mail, né? Tipo, olha, excelentíssima promotora de justiça do estado de São Paulo, seu nome dela. Zequinha, pediu desculpa pelo tempo. Cara, mas é que essas pessoas têm rindo.